Bom a gente ouvir, né, certas pessoas defendendo subitamente a liberdade de expressão, né, pessoas que são tanto quanto intolerantes com relação a isso. Mas, de qualquer maneira, assim, esse episódio foi um triste episódio, né? Ninguém tem o direito de se dirigir a outra pessoa dessa maneira, e muito menos o presidente da República. Se o presidente não quer responder a uma pergunta, não tem interesse, não deseja, por qualquer razão, não responder a uma pergunta, que não o faça, simplesmente ignore essa pergunta. Agora, ir para tentativa de briga de rua, né? Isso aí é que não é compatível com ninguém, mas sobretudo com um presidente da República. Ainda que a pergunta, ou pelo menos uma delas, não fosse destinada, não tivesse o objetivo de esclarecer coisa nenhuma, era uma mera provocação, que fazia perguntas sobre a empresa, a loja de chocolate do filho dele, né? Que é um sujeito maior de idade, 40 e tantos anos, senador da República. Portanto, assim, a pergunta pareceu mais uma provocação do que propriamente a intenção de esclarecer o fato. Mas ainda assim, ele tem que aceitar o fato de que todos temos o direito de falarmos o que quisermos, inclusive fazermos perguntas que bem entendermos. É próprio de jornalistas, é dever do jornalista fazer as perguntas mais incômodas que for possível, né? Que as mais incômodas que forem possível fazer. Então, assim, tem que respeitar isso. Assim como o presidente tem o direito de externar a sua opinião ou as suas vontades, foi o que ele fez, né? Não foi bem uma agressão, mas ele disse que tinha vontade de encher a boca do repórter de murro, né? De soco, alguma coisa assim. Enfim, é uma grosseria, uma atitude absolutamente grosseira, interrompe um longo processo em que o presidente vinha dando demonstrações disso, de enfrentar galhardamente qualquer tipo de assunto que ele não quisesse tratar, né, perguntas que não queria responder, e de repente perdeu a paciência de maneira desnecessária. Eu não me associo a questões corporativistas. Para mim é uma reação de cidadão. Como cidadão, ouvir esse tipo de coisa de um presidente da República faz mal, né? É uma coisa que faz mal ao clima de harmonia que deve estabelecer. A gente tem que ter a veleidade, né, ou a expectativa de confiar que temos um presidente da República, seja ele quem for, que fale de caso pensado. Tudo que uma população precisa de um presidente, e no caso do parlamentarismo, de um primeiro-ministro, que quando falem dando a demonstração, né, de que estão fazendo aquilo depois de refletirem sobre o que estão falando. Não pode o presidente ir no corpo a corpo, né, nesse nível, ainda mais com palavras tão grotescas como estas que ele utilizou para se referir ao jornalista. Essa coisa porque é jornalista, não. É porque é um cidadão. É uma pessoa que simplesmente exerceu o direito de fazer a pergunta que lhe convinha. Ainda que fosse uma daquelas perguntas feitas pelas pessoas que ficavam ali no cercadinho do Palácio da Alvorada, né? O presidente se aproximava, as pessoas ficavam se dirigindo a ele, né? Naquelas ocasiões, se ele ouviu alguma imprecação, alguma ofensa, alguma pergunta indelicada ou de alguma provocação, ele a respondeu se quis, se não ignorou, acho até que ignorou quase todas, se não a maior parte dessas provocações. Por que não continuar a mesma atitude, né? O presidente, e faz bem de ficar em silêncio, ficar calado, porque o que a gente espera do presidente é isso, é que ele fale, mas mostrando que pensou sobre aquilo antes de falar, né? E não reaja com o fígado agredindo verbalmente os seus interlocutores. Não sei nem dizer se foi com o fígado dessa vez, viu, Cláudio Beto? Difícil de aguentar. O presidente estava indo tão bem, né? 2 meses de silêncio. A gente chegou a citar em outros bastidores do poder aqui o quanto estava bom esse silêncio harmônico com os outros poderes. Que reverteram pontos positivos para o governo. Inclusive, né? Nas negociações no Congresso Nacional. Isso, inclusive com uma percepção diferente da sociedade. Exatamente. Aumentou a aprovação, né, do presidente, estava indo bem. E aí, quando resolve fazer um ataque infundado, uma reação desproporcional a uma pergunta que seria simples, né, de ser respondida se houvesse uma resposta para ela. E isso no domingo, uma pergunta sobre cheques que foram depositados na conta da primeira-dama, Michele,
por Fabrício Queiroz, que está sendo investigado, a esposa dele, Márcia, também teria feito repasses. Então, o presidente não tem obrigação de responder, como o Cláudio Humberto pontuou. Não tem obrigação de responder, mas tem obrigação de tratar as pessoas com respeito. Basicamente isso. E no evento de hoje, em que ele chama de bundão, é até uma ofensa meio infantilóide, né? Chama de bundão o jornalista que pegar Covid porque não tem um histórico de atleta e não vai sobreviver, tem uma chance menor de sobreviver. Que desrespeito! Que falta de respeito. Primeiro que ninguém falou nada, fez referência às mais de 110 mil vítimas da Covid-19 num evento que chamava Brasil Vencendo a Covid. A gente ainda está com uma média, eu fiz a conta agora com um matemático que está ajudando a gente com os números da Covid no Jornal da Band, é a segunda semana seguida que a gente está com um número de mortes, a média diária por uma semana, abaixo de 1.000. É uma ótima notícia, mas ainda é quase 1.000. E da semana passada para cá aumentou um pouquinho, foi de 963 para 985, assim. É uma média que ainda é muito alta. Aí o presidente faz um evento para dizer que o Brasil está vencendo a Covid, que já é, do meu ponto de vista, muito contraditório. Estamos lutando contra a Covid, sim. Estamos avançando, ainda bem. Vencendo, não sei. Acho que não. Mas faz um evento como esse e faz uma brincadeira, uma grosseria contra a imprensa e desrespeitando as pessoas todas que estão nos ouvindo e que perderam alguém para essa doença. Achei, assim, difícil de aguentar hoje, difícil de digerir. Começamos a semana muito mal com essa notícia. E a gente vai mostrar os números no Jornal da Band mais uma vez. O Brasil tem muita gente recuperada, como o Cláudio Humberto gosta de lembrar, muita gente já enfrentou a doença, mas o momento é crítico e o presidente Jair Bolsonaro tinha que enfrentar isso com um pouquinho mais de seriedade e um pouquinho mais de respeito com relação às famílias que estão perdendo seus entes queridos. Eu acho que só que ele joga por terra tudo que ele vinha construindo ao longo dessas últimas semanas, em que ele manteve uma posição ali centrada, calado, comentando, como o Cláudio citou, assuntos pertinentes e muito bem pensados e avaliados dentro do governo. Acho que a partir do momento que ele tomou essa iniciativa, a popularidade dele cresceu, as coisas funcionaram com o Congresso Nacional, planos estavam sendo colocados em execução, e isso só reverte em fato negativo, né, Cláudio? A partir do momento que ele dá uma dessa, a imprensa inteira, internacional inclusive, dá destaque a esse tipo de situação, isso macula mais uma vez a imagem do presidente, e isso só reverte em algo negativo para ele. É o que a gente vai analisar aí nas próximas semanas. Eu volto a dizer, né? Para mim a questão não é corporativista, né? A questão não é ele ter sido grosseiro com a imprensa, é ele ter sido grosseiro, ponto. Porque um cidadão que estava ali né? perto da catedral poderia ter feito essa pergunta para ele, né, Cláudio? Não, para mim, assim, eu me senti mal com a afirmação, não como jornalista. Claro. Não é isso, é como cidadão mesmo, né? Poxa, não é o tipo de coisa que você gostaria de ouvir do seu presidente, né? Sim. Sobre a questão da Covid, etc., olha, a Índia está avançando, viu? O Brasil hoje superou os 3 milhões e 600 mil infectados até agora, né? Destes 3 milhões e 600 mil infectados no Brasil, já são quase 2 milhões e 800 mil recuperados. 2 milhões 700 e tal, quase 2 milhões e 800 mil recuperados, o que é um número notável para o Brasil. Agora, a Índia, que você vê que a Índia chegou depois, né? Chegou meio chegou depois do Brasil, bem depois do Brasil, está se aproximando, já tem 3 milhões 164 mil infectados confirmados, e a curva de casos da Índia, né, que está em trajetória impressionante, né, quase em linha reta, né, para cima, mostra que logo vai ultrapassar o Brasil, talvez ainda esta semana, viu? Ultrapassar o número de casos de Covid-19. Vocês viram que os pesquisadores em Hong Kong confirmaram a reinfecção? Já tinha gente desconfiando disso, até infectologistas do Brasil já tinham falado sobre a possibilidade de reinfecção. Agora, foi um caso só também, né? É um caso que a ciência reconhece, um homem de 33 anos que pegou a doença pela segunda vez. Então a gente não sabe quantas ondas vão ser enfrentadas ainda até que a vacina chegue e ajude a proteger toda a população. A orientação continua sendo a mesma, cautela,
ficar em casa, né? Se cuidar, se proteger, a você, a sua família, para a gente passar por isso o quanto antes. Queria só registrar aqui pelo menos uma boa notícia, e aí que talvez se some e vá se somar com outras que a gente possa ter em relação à pandemia. Hoje, São Paulo anunciou queda no número de óbitos pela segunda semana consecutiva, redução de 9% no estado, em relação 9% no estado na semana passada, em relação à anterior, né? Ou seja, na semana passada caiu 9% em relação à semana anterior. Aqui na capital a diferença chegou a 19%. No interior, que também continuava sendo um problema, né? Houve uma queda de 6%, isso provocou essa média aí de 9% de redução nessa última semana no número de mortes aqui no estado de São Paulo, que é uma boa notícia, dá sinais pelo menos positivos de que a coisa pode estar sendo domada aqui no estado de São Paulo.